Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Brás Ferrari e hoje vamos falar um pouquinho sobre contratação, né? É um tema aí que eu acho que é muito importante para os donos de pequenas e médias empresas. Eu acho que todo mundo tem um pouco de dificuldade em lidar com aquele funcionário que a gente olha para ele e fala assim, puxa, onde que eu errei com esse cara? Onde é que foi que ele se perdeu no caminho? E aí você se dá conta que você contratou o cara errado. Por mais que ele parecia ser um excelente funcionário, com experiência, com currículo, você se depara numa situação na qual você contratou errado. E com isso, o que acontece? Começamos a perder dinheiro. Então, mais uma vez, hoje nós vamos falar sobre contratação, a forma de fazer uma contratação correta, os benefícios, como que isso influencia, principalmente no seu caixa, né? Uma contratação errada, você não perde só dinheiro, você perde algo que vale mais que dinheiro. Você perde tempo, né? E hoje em dia, tempo, tem aquela expressão, tempo é dinheiro, né? Tempo hoje em dia está valendo mais do que dinheiro, ok? Então, pessoal que está entrando aí no Instagram, no Facebook, sejam todos bem-vindos. A live hoje vai ser sobre contratação. Eu tenho conversado com muitos empresários, né, com os quais eu trabalho, e recentemente eu fiz até uma pesquisa, né, a respeito dos principais problemas que as pequenas e médias empresas enfrentam, né, e são vários. Infelizmente, as pequenas e médias empresas hoje estão passando por uma situação de calamidade, né, enfrentando muitos desafios. Mas um que ficou bem salientado foi com relação à mão de obra, né? E dentro desse segmento, as contratações erradas, ou seja, aqueles funcionários que o empresário, o líder, o gestor acreditava, colocava suas fichas, acabavam não rendendo o esperado, né? E com isso começam as dificuldades, os problemas, os conflitos, a perda de resultado e, consequentemente, perda de dinheiro, né? Então, no tema de hoje, eu vou passar algumas dicas, né, que eu aprendi aí ao longo de 20 anos de trabalho, né, também com recrutamento e seleção, e nas grandes empresas que eu passei, e fiz várias contratações, eu perdi a conta, mas com certeza mais de 100, 200 contratações. Eu já participei de forma direta, indireta, então eu tenho um pouquinho aí de habilidade, de propriedade para poder falar disso, né? E eu preparei um conteúdo mais ou menos de um passo a passo para ensinar, principalmente os donos de pequenas e médias empresas, a como contratar com um pouquinho mais de eficiência. É assim, numa empresa grande, né, de médio, grande porte, as coisas são um pouco mais organizadas, você tem um departamento, né, próprio para isso, muitas vezes você tem recursos, né, destinados, budgets, que a gente chama, né, orçamentos que a gente tem para quê? Para que você invista, que você faça um processo seletivo, né, mais robusto, com um impacto maior, até a nível nacional. Mas, enfim, essa é uma outra realidade. Como nós estamos falando de pequenas e médias empresas, é muito importante entender que o cenário nessas empresas são um pouco diferentes, né? Muitas vezes a urgência, muitas vezes a pouca verba disponível para se realizar
um bom recrutamento, né? Limita. E não só isso, muitas vezes a falta de conhecimento de como fazer isso de uma maneira correta acaba implicando em resultados pouco satisfatórios, né? Eu acompanho muita gente, né? Eu vejo nas empresas os critérios de seleção, né? São muito, como eu posso dizer, acabam sendo muito amadores, né? Muitas vezes vai pela amizade, muitas vezes vai por questões apenas de indicação e, lógico, tem situações que dão certo, ok? Não podemos generalizar, mas a tendência é que esse tipo de contratação, de recrutamento, acabe não tendo bons resultados, não seja muito eficiente. Então, assim, o que nós vamos fazer hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de recrutamento e seleção. Basicamente, o passo a passo, para quê? Para que os donos de pequenas e médias empresas possam ter um pouquinho mais de eficiência no ato da contratação. O que eu falo? Olha, se você observar, né, você vai enxergar que a maioria dos problemas que estão relacionados às pessoas poderiam ser evitados onde? Lá no início, lá na contratação. Se você tivesse feito uma análise melhor, se você tivesse detalhado mais as características, habilidades, competências que essa pessoa poderia ter, isso faria com que muita coisa pudesse ser evitada, né? Então, eu costumo dizer que assim, tudo parte de uma contratação bem feita, né? Eu acredito que uma contratação bem feita economiza muito para os donos das empresas, economiza muito. Não estou falando só da contratação, estou falando de um todo, né? Uma contratação bem feita, você acaba economizando nos treinamentos, você acaba tendo lucro com produtividade, com assertividade das pessoas. Então, a contratação é algo que, na minha opinião, tem que ser muito bem feita, né? Ok? O que a gente precisa ter na cabeça para fazer um bom processo seletivo, né? Um bom processo de recrutamento e seleção. Muitas vezes eu vejo as pessoas assim, né, devido à urgência, devido à falta de conhecimento, pergunta para as outras: você não conhece alguém que está precisando trabalhar aí, que seja bom, que seja de confiança, né, que seja de garra e tal, traz aqui para conversar. E aí o dono vai, conversa, e essa pessoa muitas vezes é simpática, muitas vezes, né, passa confiança para o dono, e o dono, né, topa e fica com ela. E aí muitas vezes ele acaba contratando uma pessoa que, infelizmente, não vai render tudo aquilo que ele precisa, né? Muitas vezes não tem as habilidades comportamentais para desenvolver aquela função, até mesmo técnica, né? E aí começam os problemas, né? Começam as divergências, começam os arrependimentos, influencia no clima, influencia na produtividade e por aí vai. Então, assim, primeiro ponto, por menor que você seja, se for para contratar um funcionário que seja, planeje o seu processo, prepare o seu processo com antecedência. Primeiro de tudo, crie um cronograma, né, para fazer esse processo. Início, meio, fim, defina as etapas, né? Captação de currículo, entrevista, né? Segunda entrevista, se for o caso, mas planeje, tente ter um cronograma para você seguir. Quando você faz esse planejamento, você começa a se organizar com relação ao seu tempo, à sua agenda, né? Você consegue converger as atividades para aquilo ali. Outra coisa, levante os recursos necessários.
contratação também precisa de recursos. Talvez o local, né, às vezes onde você trabalha ou sua firma, não seja o local adequado, tenha muito barulho ou não tenha as condições ideais para que você possa ter tranquilidade na hora de conversar com essa pessoa, né? Os materiais necessários para a entrevista, muitas vezes você quer passar um videozinho, ou muitas vezes você quer fazer uma avaliação por escrito, então tenha esses materiais ali pronto. Investimento, né? Saiba quanto você vai investir, por exemplo, com relação a anúncios. Opa, eu quero fazer uma avaliação, né? Uma dinâmica, vamos assim dizer, né? Eu vou precisar comprar um café, servir alguma coisa. Então, prepare isso com uma certa antecedência para que você não tenha sustos na hora, para que você enfim, não seja surpreendido de forma negativa. Então, esse é o primeiro passo. Prepare e planeje o seu processo, ok? Bom, segundo, esse daqui eu acho que é uma das etapas mais importantes que eu vejo com relação a recrutamento e seleção. O que é isso? Olha só, elabore uma descrição de cargos. O que é isso? Antes de você contratar alguém, você precisa ter claro na sua cabeça para que cargo essa pessoa vai fazer, quais são, qual cargo, qual que é o setor que essa pessoa vai, quais são as suas principais atribuições, né? As atividades, as rotinas. Então detalha tudo isso, tenha clareza. Por mais simples que seja a vaga, a gente sempre acaba esquecendo alguma coisinha. E detalhe, quando a gente põe isso no papel, na hora da gente conversar com as pessoas, lá para frente tem uma etapa de preparar a entrevista, você vai olhar nessa folha e isso vai te facilitar você formular as perguntas para a hora da entrevista. Então, qual que é o cargo, o setor, as principais atribuições, as atividades, as rotinas, as competências e habilidades técnicas que essa pessoa precisa ter para o cargo, você está entendendo? Os conhecimentos técnicos que ela precisa ter para esse cargo. Mas, Braz, eu vou contratar para faxina qualquer coisa serve. Será? Né? Depende. Tudo depende ali do resultado que você espera. A pessoa, você pode buscar a pessoa que tem conhecimento sobre produtos de limpeza, né? Sobre ferramentas, né? Vai que aparece, isso pode ser um diferencial. Habilidades e competências comportamentais, mais do que habilidades técnicas somente, as habilidades comportamentais são muito importantes, né? Muitas vezes você está escolhendo uma pessoa para ser um vendedor e aquela pessoa não tem uma habilidade emocional para lidar com pessoas, né? Ela é mais introvertida, ela não gosta muito ela tem uma comunicação mais rebuscada, né? Ela gosta de fazer trabalhos mais individuais, e você coloca ela para uma vaga na qual ela tem que lidar com as pessoas, ela tem que ser dinâmica, proativa, pronto. Ela não tem essa habilidade comportamental necessária para esse cargo. Isso tudo você tem que descrever antes de você partir para frente. As experiências profissionais que essa pessoa precisa ter vivenciado, ok? E restrições, como idade, sexo, às vezes a idade prefere pessoas com uma maturidade maior ou jovens, né? Sexo, infelizmente existem vagas que são preferidas mais por mulheres, mais por homens, aí vai de cada empresa. Parentesco, né? Se, vou contratar alguém aqui que pode ter parente aqui dentro da empresa, não, ou deficiência, essa vaga pode para ser deficiente, não pode. Então faça a elaboração do cargo com antecedência, não deixe que isso, né, para a última hora. Na hora que antes de você
marcar entrevista, antes de você divulgar, defina na sua cabeça com clareza quais são as atribuições, tudo isso que eu acabei de falar. Descreva essa vaga tintim por tintim. Por quê? Porque ali, entre aspas, você vai ter o mapa daquilo que você precisa, técnico e comportamental, ok? Terceiro passo, identifique qual é o perfil comportamental daquele funcionário. Gente, eu volto sempre a bater nessa mesma tecla. O perfil comportamental é muito importante na hora de uma contratação. Saber quais são as características comportamentais, quais são as habilidades, as competências que aquela pessoa tem, né? As principais características que aquela pessoa traz consigo, se ela é extrovertida, se ela é ousada, se ela é proativa, se ela é dinâmica, se ela tem um perfil mais influente, comunicativo, se ela tem um perfil mais conforme, né, voltado a regras, voltado a rotinas. Tudo isso faz a diferença. E o primeiro ponto é o quê? Na hora que você descreve, né, o cargo, que você coloca isso daí, né, você direciona qual é o perfil dessa pessoa. Então, poxa, eu tenho uma vaga, como eu falei, para um trabalho técnico, né, onde a pessoa precisa de uma alta habilidade de concentração, de análise, de perfeccionismo, precisa ser metódica, né, gosta de trabalhar com detalhes, e aí você pega e coloca uma pessoa que é influente naquela vaga, né, que é uma pessoa que, assim, é extrovertida, ou foca em pessoas, é muito comunicativa, tem dificuldade com organização, com detalhe. Ou seja, essa pessoa não vai exercer bem aquela função? Pode ser que sim, mas ela vai ter que gastar uma energia muito maior do que aquela que tem as características comportamentais que se encaixam com a descrição da vaga. Então, quando você tem essa identificação do perfil comportamental da pessoa, isso encaixa. E aí fica muito mais fácil. Então é assim, primeiro de tudo, eu planejo, né, com antecedência o meu processo seletivo. Eu vejo os recursos, o local, né, tudo bonitinho, eu faço um cronograma para fazer essa contratação. Legal. E depois eu faço a descrição do cargo. Eu coloco todas as informações que são relevantes para que aquele cargo seja atendido, né? As atribuições, as responsabilidades, as habilidades técnicas e comportamentais que a pessoa precisa ter, idade, enfim. Eu coloco todas aquelas informações relevantes. Depois eu faço o quê? Eu traço o perfil comportamental dessa pessoa. Essa pessoa precisa ser o quê? Dominante, influente, estável, conforme, qual que é o estilo de liderança dela, qual que é a personalidade que ela precisa ter, qual os valores, né, que esse estilo tem. Tudo isso daí favorece você ser mais assertivo na hora da contratação, ok? Preparar o planejamento, descrever o cargo, identificar o perfil comportamental. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Eu vou preparar o anúncio, né? O anúncio é muito importante também. Eu vejo aí muitas pessoas vão nas redes sociais e contrata-se, né? Vaga para fulano de tal. Legal. Estou dizendo que não dá certo, não. Só que o que acontece? Chega uma quantidade enorme de currículos, né, que muitas vezes não correspondem àquilo que você está procurando. E aí o que acontece? Acontece que você perde um tempo violento tentando encontrar o quê? Aqueles currículos que realmente se encaixam
na sua descrição, naquilo que você procura. Então, você anuncia, eu mesmo, várias vezes eu fiz recrutamento e seleção aqui em São Joaquim, e eu anunciava nas redes sociais. Se vocês buscarem lá no meu feed lá, vocês vão ver que eu tentava especificar o máximo possível daquilo que eu gostaria, daquilo que eu estava buscando, procurando, né? E mesmo assim eu recebia em média uns 250 a 300 currículos, né, na minha caixa de e-mail, e aquilo era terrível. Por quê? Porque eu ia olhar, desses 250 eu tirava uns 10, 15 que realmente batiam com aquilo que eu procurava, né? Então é assim, na hora de você preparar o anúncio, você tem que ter alguns critérios para colocar ali, alguns requisitos que são indispensáveis. Por exemplo, qual que é o cargo, qual que é a carga horária e o horário de trabalho, isso é importante. Qual que é o regime de contratação, se é integral, temporário, CLT, CNPJ, enfim, deixe claro aquilo ali. Quais são os conhecimentos necessários que aquela pessoa precisa ter para executar aquela atividade, né? Um tempo mínimo de experiência, né? Olha, eu quero contratar alguém, mas eu quero contratar alguém que tenha já pelo menos 2 anos executando aquela função. E isso daí vai me garantir, entre aspas, que ele tenha um conhecimento, no mínimo, genérico a respeito do que eu tô buscando, né? Formações necessárias. O cara precisa ser graduado, pós-graduado, tem MBA, ou tem um curso técnico, né? Então coloque ali qual que é a necessidade que você precisa, né? E também coloque as informações para o envio. Geralmente eu costumo colocar um canal de comunicação só. Por quê? Cara, a pessoa manda currículo pelo WhatsApp, pelo Messenger, por todos os e-mails que você tem, liga para o teu telefone, né? Porque muitas vezes a pessoa tá desesperada. E isso daí acaba causando um inconveniente muito grande. Então coloque as informações de envio. Geralmente eu coloco, enviar para e-mail tal, só serão analisados os currículos que estiverem nesse canal, para que você direcione o fluxo para aquilo ali. Porque senão fica uma coisa muito... Poxa, você perde a mão. Para falar a verdade, você perde a mão. Muitas vezes você acaba não encontrando o currículo no WhatsApp mesmo. A pessoa manda o currículo pelo WhatsApp, aquilo fica para trás, perde. Então, defina o quê? As informações do envio do currículo. Outro ponto também são requisitos que podem ser dispensáveis, que aí fica a critério seu de colocar ou não. Por exemplo, qual é a empresa, né, que está contratando. Muitas empresas não se identificam, pelo menos num primeiro momento, né? Eu acho, na minha opinião, eu também não gosto de identificar, porque tem muita gente que, quando sabe qual é a empresa, tenta furar o processo seletivo, né? Já vai direto na empresa ou vai direto no dono. Então isso não é muito legal. Salários e benefícios também, muitas vezes, na maioria das vezes, eu não costumo divulgar também. Talvez os benefícios sim, mas salários não. Isso pode interferir na hora da negociação. Enfim, eu costumo não colocar. Fica a critério, ok? Bom, um outro ponto, divulgar nos locais corretos. Como assim, Braz? Olha só, como eu falei, por exemplo, hoje em dia, onde que está aquele público que você está procurando? Quando você foi criar a descrição de cargos lá, tem um trechinho que você identifica a idade, o sexo, né? Quais foram as experiências que essa pessoa teve ao longo da sua carreira. Então, entre aspas, você cria uma identidade para o seu público, né? E quando você tem essa identidade,
fica mais fácil você direcionar. Então, é assim, muitas pessoas fazem o quê? Dependendo da vaga, anunciam nas suas redes sociais, de forma orgânica. O que é a forma orgânica? É a forma ali no seu feed, né? na sua página, na sua timeline, vamos assim dizer. E quem que vai ver aqueles anúncios? Aquelas pessoas que, entre aspas, têm o costume, né, de te acompanhar. Né? Então, assim, eu tenho 5.000 pessoas na minha página. Essas 5.000 pessoas vão ver? Não. Quanto? Cara, de 2% no máximo. O Facebook, o Instagram, o LinkedIn, eles fazem isso. Eles são ferramentas, né, plataformas, que eles ganham com o anúncio. Então, assim, as pessoas acreditam que colocando ali estão tendo uma divulgação maior. Não estão. Mesmo que as outras, você peça para elas compartilhar, ajuda. Mas o ideal é que quando você for divulgar, você impulsione a sua publicação. O que é impulsionar? Você vai lá na plataforma, no gestor de anúncios, né, tanto do Instagram, tanto do LinkedIn ou do Facebook, e define. Lá tem um campozinho que você define o público ideal. Então você vai e define as características. Aquelas características que você fez na descrição de vaga, você vai lá e utiliza elas. Né? Aí você põe a idade, você põe o sexo, você põe a região. Se você quiser que divulgue para todas as pessoas da sua rede, você escolhe isso lá, né? Aí você pode buscar os interesses, né? Olha, eu quero pessoas que têm interesse com agronegócio, ou pessoas que têm interesse com saúde, beleza, estética. O que o Facebook e o Instagram fazem? Eles vão anunciar apenas para aquelas pessoas que correspondem, né, efetivamente às pessoas que você está procurando. Então é assim, poxa, Braz, mas é caro. Olha, caro é aquilo que não tem valor. Caro é você não encontrar aquela pessoa que realmente vai te dar bons resultados e ficar com quem? Com a ruim, com aquela que você achou ali e está tampando um buraco. Então é assim, e outra, depende, né? Se é uma coisa regional, você pode fazer um impulsionamento aí, você gasta 50, 60 reais, já dá um bom resultado e já vai uma coisa mais assertiva. Isso daí não é dinheiro, não vai fazer falta, né? Ah, não tenho esse dinheiro. Ótimo, cara. Então publique normal, assim, né? Isso não vai ser um restritivo. Estou falando aqui são somente dicas para você aumentar a sua eficiência. Tá certo por aí também? Dá, não tem problema. Pode fazer. Então, assim, divulgue nos locais corretos. Só para revisitar aí, para o pessoal que entrou agora, né? Então, o primeiro ponto que você deve fazer para ter um bom processo seletivo, né? Planejar o seu processo, né? Levantar, fazer um cronograma de início, meio e fim das etapas, buscar os recursos necessários, materiais, investimento, local. Depois, elaborar a descrição do cargo, colocar todas as informações, não é pôr no papel, não é ficar na cabeça, não. Todas as informações relevantes, né? Atividades que o cara vai fazer, responsabilidades ou atribuições, né? Os conhecimentos, sejam eles técnicos, as habilidades comportamentais que essa pessoa tem, né? O perfil da pessoa, idade, sexo, se tem deficiência ou não, enfim, elabora a descrição daquele cargo, ok? Depois, identifica o perfil comportamental dessa pessoa, quais são as características comportamentais necessárias para que aquela pessoa execute bem aquelas tarefas, né? Quem me acompanha aí, a gente já falou várias vezes de perfis comportamentais. Braz, mas, poxa, eu não quero pagar uma avaliação cara, eu tô sem dinheiro. Meu, tem testezinhos rápidos na internet
que vão te dar um norte. Vão ser efetivos? Não, né? Efetivos assim, vão te ajudar? Vão. Talvez não tão com uma eficiência tão grande, talvez sim. Mas lembra, feito é melhor do que perfeito. Se você não tem recurso para fazer isso, vá com aquilo que você tem. Vai ser melhor do que não fazer. Isso eu garanto, ok? Então, depois, preparar um anúncio para a vaga. Fazer um anúnciozinho com todas as informações que você está buscando para contratar. Então, colocar cargo, carga horária, tempo de trabalho, né, a jornada de trabalho, o regime de contratação, conhecimentos necessários, tempo mínimo de experiência, formação, informação de envio do currículo, colocar tudo isso no anúncio. Depois disso, o que a gente faz? A gente anuncia essas vagas nos locais corretos. Hoje em dia, dependendo a função e tudo mais, um canal excelente é o LinkedIn, né? Que é uma rede social mais profissional, mais voltada ao mercado de trabalho. Então, se você quer ir uma vaga um pouco mais alta, de supervisor, de gerente, o que é interessante? Cara, você buscar o LinkedIn, talvez. Ah, Braz, mas eu posso fazer isso no Facebook, no Instagram? Pode, perfeitamente. Aí é aquilo que eu falei. O interessante é que você impulsione essa publicação sua, né? Esse anúncio. Para quê? Para que ele chegue de maneira correta, né? Em quem? Nas pessoas certas. Né? Braz, mas como que faz isso? Aí é uma outra questão, mas tudo tem jeito. Eu vou te dar um exemplo. Como definir o público certo para o meu anúncio? Vai no YouTube, que lá tem uma aula atrás da outra de como você definir o seu público correto dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do LinkedIn. É aquilo que eu falei. Se você não tem grana para contratar um profissional, cara, rebola. Vai atrás do que a gente tem de graça. Vai ser 100%? Não vai. Sempre com o auxílio de um profissional é melhor. Porém, a gente faz aquilo que a gente pode, ok? Bom, depois de eu divulgar, o que eu vou fazer? Eu vou coletar esses currículos e analisar. Essa é uma etapa muito importante. Né? Aliás, todas as etapas são muito importantes. Mas quando você define, né? Você definiu lá assim, manda os currículos para mim, né? No anúncio, é interessante que você defina uma data, né? Olha, até tal data eu vou estar recolhendo esses perfis, esses currículos. E chegou naquela data, você dá um tempo, chegou naquela data, você encerra, não pega mais currículo, e aí pega um montante de currículos que você recebeu, e aí vai analisar, né? E aí você vai ver passo a passo, um por um, aqueles que encaixam com aquilo que você está procurando. Você vai ver que tem muito currículo ali que não tem nada a ver. Então é assim, uma dica, né? Crie critérios de avaliação para você ir mais rápido, né? Eu faço isso, eu gasto de verdade em torno de uns 10 a 15 segundos para analisar um currículo. Analisar assim, fazer uma seleção. Primeiro eu passo o olho em cima e eu vejo se tem algo ali, né, que algumas palavras-chave, alguma idade, experiência, habilidade, eu passo o olho em cima e eu vejo, eu já separo, entendeu? Eu não separei para entrevista, eu estou fazendo uma primeira seleção, eu estou tirando aquilo que é poluição e separando aqueles que eu vejo que tem algo descrito ali que pode ser interessante. Então, primeiro passo é esse. Depois eu vou analisar novamente com calma esses currículos. E aí eu vou procurar um pouco mais detalhado aquilo que eu espero encontrar dentro daquelas informações. Então, coletar e avaliar com atenção os currículos.
Depois, eu agendo uma data específica para que eu realize aquelas entrevistas. E olha só, por que eu falo isso? Porque tem muita gente que fica assim, ó, né? Você liga para a pessoa, aí a pessoa não pode, aí, não, você passa aqui tal hora que eu falo com você. Aí vê com o outro, passa aqui tal hora que eu falo com você. Aí muitas vezes você está com outras coisas na cabeça, com outras atividades, e muitas vezes não é o melhor local, horário. Então, assim, para você fazer uma coisa organizada e com eficiência, define uma data na sua agenda. E olha, tal data eu vou tirar, sei lá, a parte da tarde toda para fazer só as entrevistas. Tire aquele período e fique focado só naquilo. Você vai ver que você vai render muito mais. Você vai ver que, assim, enquanto você está fazendo uma entrevista, você não está pensando em outras coisas, você não está perdendo o foco. E isso daí é muito importante. Então, defina uma data específica, com um horário específico para fazer aquelas entrevistas. Olha, se você vai entrevistar muita gente, talvez seja interessante você, não sei, fazer dinâmicas de grupo, né? Por quê? Porque é uma forma de você avaliar de uma maneira um pouco mais rápida, né? Entre aspas. O ideal é assim, se você tem muita gente para avaliar, faça uma dinâmica e daquela dinâmica penere algumas pessoas para fazer uma entrevista individual. Se são poucas pessoas, vamos supor que você tem aí umas 6, 7 pessoas, né? Então, o que você faz? Você agenda os horários. Cara, eu vou tirar 1 hora para falar com cada uma, ou meia hora. Tudo depende daquilo que você planejou lá no início. Faz sentido? Bom, depois, chamei o pessoal, agendei uma data específica, chamei o pessoal, planeje a entrevista. O que é planejar a entrevista? Braz, você já não falou para eu fazer o planejamento do recrutamento? É diferente. Se planeje antes de fazer a entrevista com a pessoa, sabe? Defina o que você está buscando efetivamente encontrar no candidato ali. Coloque no papel. Não fica só na cabeça, não. O nosso cérebro engana a gente. Então, defina o que você está buscando efetivamente encontrar. Quais são as qualidades, as características, né? Tudo ali bonitinho. Depois, elabore perguntas que irão lhe indicar isso que você está procurando nesse candidato. Então, você fazer o quê? Uma pré-avaliação, né? Uma preparação antes da entrevista é muito importante. Muitas vezes eu vejo assim, pessoas, eu fazia o recrutamento, né? E eu levava para os donos, para eles entrevistarem. E eu sempre falava isso, olha, pense naquilo que vocês vão fazer com antecedência, naquilo que vocês vão perguntar. E, cara, era batata. A maioria das vezes o cara chegava na frente da pessoa e eu já tinha feito uma entrevista, entre aspas, né? Quando chega nessa etapa, as pessoas que estão ali, todas praticamente têm condições de assumir a vaga. E você via que os donos, eles perguntavam coisas que, assim, não tinha nada a ver. E sabe o que no final? Empatia. Puta, eu gostei daquele cara ali, eu fui com a cara daquela pessoa. Isso é importante? Gente. Não estou dizendo que ter empatia pela pessoa não é importante. Mas não é o fundamental. Não é o fundamental. Não é isso que você tem que enxergar na pessoa naquele momento. Você está ali para medir ela. Então, assim, algumas dicas que eu dou, né? Durante a entrevista, assim, não faça perguntas com respostas diretas, né? Tem gente que vira e fala assim, você sabe mexer no Excel? Sei, claro. A maioria
pessoas vão falar, não por Excel é algo fácil, né? Você entende de balanço financeiro? Entendo. Sim, né? Não é por aí. Então, na hora que você vai questionar a pessoa, você tem que elaborar perguntas que extraiam o conhecimento dela, né? Olha, durante as suas atividades, como que você procedia no balanço financeiro? Quais eram as suas rotinas no dia a dia de um balanço financeiro, né? Opa, você entende de tal relatório? Entendo. Todo mundo vai falar que entende. Então, essa é uma pergunta que não te responde nada. É uma pergunta preguiçosa, né? A pessoa está ali, não estou falando que ela vai mentir, mas ela vai falar o que é conveniente. Se você pergunta se ela conhece, ela vai falar que conhece. Claro, a maioria, né? Tem uns que não, mas a maioria sim. Então, faça perguntas que você consiga extrair o conhecimento da pessoa. Faz sentido? Busque enxergar nela, né? Se o candidato compartilha, principalmente, dos valores da empresa, né? Isso é um outro ponto, né? Eu falo que assim, tudo começa na contratação, mas talvez nem tudo. Por quê? Porque é fundamental para um dono de pequena e média empresa, principalmente, coisa que não é um hábito, definir qual é a missão da empresa, o propósito da empresa, quais são os valores, ou seja, aquilo que é importante para eles. Porque isso vai gerar característica, vai gerar assim, como se fosse um farol, um rumo, um norte, na qual as pessoas têm que seguir. Por exemplo, na Souza Cruz, um dos principais valores que ela tinha, se não for, não me recordo, mas eu acredito que era o primeiro valor dela, era segurança. Então é assim, cara, quando a gente tem o valor da segurança, aquilo começa a direcionar os comportamentos. Então, as pessoas que ali dentro trabalhavam, eram pessoas que você ia selecionando e ia moldando elas também, a terem o quê? Comportamentos ligados à segurança. Então, assim, se esse é um valor da sua empresa, que você valoriza muito, você pergunte para ela, para aquela pessoa, algo que vá te mostrar se segurança é importante para ela ou não. Por quê? Porque muitas vezes, segurança é importante para todo mundo. Mas na hierarquia de valores, segurança para ela pode estar lá embaixo. Não que ela não ache que segurança é importante, mas ela dá importância a outras coisas que não são os valores da companhia, né? Então, isso daí você precisa saber. Então, você elaborar perguntas nas quais você consiga enxergar, principalmente, se o candidato está alinhado com os valores da empresa, é muito importante. Bom, outro foco, você identificar o quê? As características comportamentais da pessoa, como que ela age com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui, né? Assim, você precisa contratar uma pessoa para trabalhar em equipe, né? Você vai virar para ela e vai falar assim, você trabalha em equipe? O que você acha que ela vai falar? É óbvio que eu trabalho em equipe. Aí você começa a conversar com ela, fala assim, cara, me fala aí da sua vida, do seu dia a dia, o que você gosta de fazer no seu dia a dia? Ah, Braz, eu gosto muito de assistir filme, eu gosto muito de ler livros. Ah, que legal. Vai, Braz, tem algum problema com isso? Calma. Ah, eu gosto muito de ler livros, assistir filmes. É mesmo, é? E quais são os seus esportes favoritos? Ah, eu gosto de natação, eu gosto de andar de bicicleta. Braz, não entendi. Se você parar para analisar, tudo que ela falou é individual. Assistir filme, individual. Ler livros é uma atividade individual, natação é uma atividade individual, andar de bicicleta, muitas vezes, né, pode ser com turma, mas é um esporte individual. E aí você começa a encaixar uma coisa com a outra e perceber o quê? Opa, essa pessoa se sente bem quando ela está sozinha. E eu vou colocar ela para trabalhar com um grupo de pessoas. Como que vai ficar? Você começa a enxergar para trás.
Quando foi que você trabalhou com pessoas? Como que você lidava? E aí você começa, como que você lidava com os conflitos? Quais eram as técnicas que você utilizava para não ter problema com as outras pessoas? E aí você começa a enxergar o perfil comportamental da pessoa. Você começa a identificar, essa pessoa é uma pessoa que ela rende mais, ela tem aptidão para trabalhar com pessoas, ou ela tem aptidão para trabalhar sozinha. Entendeu? Então, busque perguntas que vão ajudar você a identificar o comportamento delas. Outra coisa, faça teste para medir os conhecimentos. Poxa, você sabe de Excel? Sei. Que ótimo. Olha, vem aqui no computador, monta essa planilhinha aqui para mim. Faz aqui, vou te dar 15 minutos para você montar. Mas tem que ser agora? Não. Você pode ir em casa, estudar e voltar. Lógico que é agora. Ali você já começa a enxergar. Muitas vezes tem uma sacada que é assim, divulgue na entrevista que a pessoa vai ter que passar por testes. Né? Na entrevista não, nos anúncios. Que a pessoa vai passar por teste. Você vai ver que muitas desistem. Muitas não querem. Então é assim, na hora que você vai fazer uma entrevista, aplique testes. Por quê? Porque ali vai medir até mesmo como ela se comporta antes de uma entrevista do emprego. Então é assim, poxa, muita gente, na hora que você marcar um teste, vai vir com historinha, aquela pessoa que você consegue enxergar, a pessoa que se preparou com antecedência, daquela pessoa que deixou para a última hora. Então, você começa a identificar o quê? Os comportamentos daquela pessoa. Se ela está fazendo isso para entrevista, você imagina lá dentro, na hora que estiver empregada? Faz sentido isso? Outro ponto, cheque as referências. A gente negligencia isso. Cheque as referências. Onde você trabalhou? Quem são suas referências? Eu posso falar com quem? Me dá o nome, telefone. Busca, né? Eu trabalhava em tal lugar, eu fazia tal coisas. Ótimo. Lógico, tem que ter ética, né? Você não vai ligar para o emprego da pessoa, a pessoa estando empregada, e você fazer uns questionamentos desses, aí você não contrata a pessoa, queima o filme dela lá no outro serviço. Tem que ter consciência, não pode fazer isso. Mas procure ver em outros locais que ela trabalhou, ou se você conhece pessoas incomuns, né? E entre em contato com ela. Incomum, né? Incomuns não. Incomum, e entre em contato com essas pessoas. E descubra. Tente saber o máximo possível dessas informações. Se você conquistar, né? Conquistar não. Se você levantar esses pontos, você vai perceber o quê? Que essa pessoa serve ou não serve. E uma outra dica, né? É aquilo que eu sempre falo. Tem uma frase que diz assim, contrate devagar e demita com rapidez. Pô, Braz, mas como assim? Olha só, gaste mais tempo para contratar e seja mais ágil para demitir. Eu sempre costumo dizer, fazer uma pergunta, né? Duas perguntinhas básicas para as pessoas que geralmente me procuram para, não sei o que eu faço com funcionário e tal. Eu pergunto assim, você conhecendo o funcionário do jeito que você conhece hoje, com os seus resultados, seus comportamentos e tudo mais, você contrataria ele novamente? E a outra pergunta é o seguinte, se esse funcionário chegasse para você aqui hoje, e você não tivesse necessidade dele, e ele pedisse demissão, você se sentiria aliviado? Cara, se você respondeu não para a primeira pergunta, e sim para a segunda, tá claro na tua cabeça que você já demitiu esse funcionário. O que está segurando é teu emocional. É algum medo, é algum, eu tô sem dinheiro, tudo bem. Mas na tua cabeça, aquela pessoa já não faz mais parte do teu quadro. Se organize e tire aquela pessoa o mais rápido possível. Né? Contratei.
Cara, se tem 45 dias mais 45 dias prorrogáveis. Ou seja, você tem 90 dias de experiência. Na minha opinião, 45 dias é tempo suficiente para você avaliar uma pessoa. Se nesses 45 dias você não sacou se essa pessoa é boa ou não ali, você pode até estender para 90, mas em 45 dias já deu para entender se aquela pessoa vai te dar resultado ou não. E digo para você, se você não, na dúvida, cara, manda embora e faz outro processo seletivo. Ah, mas eu não acho ninguém. Acha. É pior você ficar com aquele funcionário que você olha para ele e fala assim, putz, né? Não vai. Ah, mas não tem outro. Cara, tem outro. Procure. Então, gaste mais tempo para você recrutar. Faça, né, de uma forma mais elaborada, de uma forma mais planejada e demita o mais rápido possível assim que você identificou que aqueles funcionários os funcionários não servem, ok? Então, só recapitulando, porque o tempo está acabando aqui, ó. Primeiro ponto, prepare e planeje o seu processo seletivo, né? Faça um cronograma com princípio, meio e fim, definindo tempos direitinho para cada etapa do processo. Levanta os recursos necessários, local, material, investimento que você vai precisar para realizar aquele processo seletivo. Depois, elabore a descrição de cargo. Coloque todas as informações necessárias para você encontrar a pessoa ideal, né? Quais são as atribuições, as responsabilidades, as atividades, né, que aquela pessoa vai ter que exercer, né? As habilidades e competências técnicas, as habilidades e competências comportamentais que ela precisa ter, a experiência profissional, a formação acadêmica dela, ok? As restrições de idade, sexo, parentesco, deficiência. Coloque tudo isso bem elaborado numa planilhinha. Para aquilo ali vai ser o seu norte, o seu mapa. Depois disso, identifique qual é o perfil comportamental daquela pessoa. As características comportamentais ideais que se encaixam naquela vaga, certo? Depois, prepare o anúncio, né, com todas as informações relevantes, cargo horário, jornada de trabalho, regime de contratação, conhecimentos necessários, experiência mínima, formações necessárias, informações do envio, o canal correto para o envio ali, certo? Divulga nos locais corretos, né? Tem as redes sociais, tem as entidades parceiras, né? A CAA, por exemplo, as associações comerciais. Impulsione o seu anúncio para o público certo. Depois disso, colete e analise os currículos com atenção. Separe primeiro aqueles que tragam um pouco daquilo que você quer, jogue o resto fora. Aí sim, analise novamente, pelo menos 2 vezes, duas sessões de avaliações, ok? Agende uma data específica para você fazer as entrevistas. Separe uma tarde, um dia, fique focado só naquilo. É muito importante a sua avaliação, a sua entrevista, o seu foco naquilo ali. Você está colocando um funcionário dentro da sua empresa e precisa ser o funcionário. Planeje com antecedência a entrevista. Defina o que você está buscando no funcionário. Elabore perguntas que vão lhe indicar aquilo que você procura nesses funcionários. Evite perguntas com respostas diretas, né? Busque enxergar se ele está alinhado com os valores, com a cultura da organização. Foque
em identificar as características comportamentais, faça testes, dinâmicas para medir. Braz, minha empresa é pequena, eu não preciso dessa estrutura toda. Talvez não, mas olha só, se você fizer o básico daquilo que eu falei aqui hoje, eu tenho certeza que você vai ter uma efetividade maior nas suas contratações. Tudo isso diminui a possibilidade de você contratar pessoas erradas. Olha só, sempre vai existir a possibilidade de você contratar alguém errado. Nós somos humanos, não tem assim... Tudo isso que eu falei aumenta a possibilidade de uma contratação correta, melhor, mais eficiente. Mas isso não quer dizer que você vai ter uma assertividade de 100%. Nem as grandes empresas têm uma assertividade de 100%. Mas elas usam essas técnicas, elas contratam agências especializadas e elas têm o quê? Uma maior efetividade, uma maior eficiência em se contratando. Ok, pessoal? Lembra sempre, uma frase que eu sempre digo. A pior contratação é aquela feita para repor alguém que não deveria ter saído. Ou seja, se você manda alguém embora, você tem que contratar o outro, né? O ideal seria que você não mandasse ninguém embora, que você fizesse uma contratação excelente e com aquilo ali você pudesse alcançar os seus resultados. Ok, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham curtido aí. Aquelas pessoas que curtiram, dá um likezinho aí. Tudo isso eu estou colocando na minha página do YouTube também. Vocês procuram lá, Braz Ferrari, e aproveita, se inscrevam no canal todos os dias, todas as semanas. Né? Eu estou fazendo aí 2, 3 vezes na semana, colocando conteúdo que ajudam os donos de pequenas e médias empresas a fazerem o quê? A ter um domínio maior sobre os seus processos, né? E para que eles possam ter melhores resultados. Essa daí é a minha missão, é isso que eu busco ajudar essas pessoas e eu tento contribuir da forma que eu posso, ministrando essas lives, trazendo conteúdo para vocês. Ok, pessoal?